Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo lá do livro Poliedro, nos debruçando sobre o chamado idealismo alemão, tendo como principal expoente Friedrich Hegel e a crítica marxista sobre a dialética de Hegel. Bem pessoal, o idealismo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ou Hegel para os íntimos, foi o principal dentro desse movimento da filosofia alemã. Sua obra costuma ser indicada com frequência como o ponto culminante do chamado racionalismo dentro da filosofia. Talvez nenhum outro filósofo tenha conseguido montar tão profundo sistema filosófico como ele. Em suas principais obras, nós podemos destacar Princípios da Filosofia do Direito, Lições sobre a História da Filosofia e Fenomenologia do Espírito. Para entender um pouco da filosofia de Hegel, ou da filosofia hegeliana, como você queira chamar, é importante a gente destacar alguns pontos básicos de onde parte a sua reflexão, a sua forma de pensar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que o entendimento da realidade para Hegel é como se a realidade fosse o espírito. Esse conceito, desenvolvido a partir da filosofia lá de Fichte e de Schelling, é ampliado ainda mais com Hegel. Entender a realidade como espírito, de acordo com a filosofia hegeliana, é entender ela não apenas como substância, mas também como sujeito. Isso significa, de maneira mais simples, que pensar a realidade como processo deve ser entendida de forma, como eu posso dizer, como se fosse um processo em movimento e não somente como uma coisa física, uma coisa inerente, uma coisa parada. Esse entendimento nos leva para o segundo ponto, que seria a dialética. O segundo ponto básico da filosofia hegeliana diz respeito justamente a esse movimento da realidade. A realidade, enquanto espírito, possui uma vida própria, um movimento chamado por Hegel de movimento dialético. Por esse movimento dialético, Hegel quer caracterizar os diversos momentos sucessivos pelos quais determinada realidade se apresenta. Nesse exemplo, Hegel ressalta que a realidade não é estática, mas sim algo dinâmico, semelhante a uma espiral eterna, uma espiral infinita. E seu movimento apresenta momentos que se contradizem entre si, sem, no entanto, perderem a unidade do processo, que leva a um crescente auto-enriquecimento. Basicamente, esse desenvolvimento se faria através de um embate ou da superação dessas contradições, e esse movimento de contradição alcançando um entendimento maior, Hegel vai denominar de dialética. Embora esse termo apareça já na antiguidade com Platão, simbolizando a ideia do diálogo, da construção, da ação de saber, em Hegel o conceito de dialética se aplica a algo totalmente distinto, totalmente diferente. Não é um método ou uma forma de pensar a realidade, mas sim o movimento real da própria realidade. Por isso, para compreender a realidade, o pensamento também deve ser dialético. Então, dessa forma, a realidade para Hegel é um contínuo devir na qual o momento prepara o outro, mas para que esse outro momento aconteça, o anterior tem que ser negado. Então essa realidade, ou seja, esse espírito pensado por Hegel, ele é constituído de três fases, de três pontos principais de uma estrutura só. O primeiro deles seria a tese, que é a ideia inicial, a afirmação ou uma pergunta. O segundo momento seria o contrário do primeiro, seria a antítese, que é a negação, a contradição da ideia ou da afirmação inicial, para que ocorresse um terceiro momento, uma terceira etapa, que seria chamada de síntese, que é o novo que surge dos opostos. Hegel os concebe como um movimento em espiral, como já foi mostrado na imagem anterior, um movimento circular que não se fecha em si mesmo, pois cada momento final, que seria a síntese, se torna a tese de um movimento posterior de caráter mais avançado.
Então, na ideia, ele explica esse movimento com o exemplo do crescimento de uma planta, que podemos pensar da seguinte maneira. Inicialmente existe o botão da planta, que seria a tese, a afirmação, o ponto de partida da ideia. No segundo momento teríamos a antítese, que seria a flor, que é a contradição do botão da flor. E por último temos a terceira etapa, que seria a síntese, da superação da contradição entre as duas primeiras ideias. Temos entre esses elementos o fruto, que é o entendimento final, o novo, mas que contém as etapas anteriores em si. Nessa ideia, a racionalidade funcionaria da seguinte maneira. Temos uma ideia inicial, que é o que nós chamamos de status quo, o nosso entendimento atual sobre a realidade. Alguém propõe algo que diz o contrário, e da oposição dessas duas ideias, nós construímos um saber, uma razão superior, muito mais refinada, muito mais aproximada da realidade, ou seja, do espírito. Aparentemente, pessoal, compreender esse movimento da dialética do espírito ou da dialética da realidade, segundo o entendimento de Hegel, exige realmente um profundo trabalho de compreensão da razão, que deve se afastar do entendimento comum, do senso comum, e se colocar a serviço de um ponto de vista absoluto, ou de um saber absoluto. Esse caminho da consciência que se afasta do conhecimento comum e se eleva ao saber absoluto é o objeto de reflexão de Hegel na sua obra Fenomenologia do Espírito. Nesse texto, Hegel entende o movimento da realidade ou do espírito, que se realiza como um movimento dialético que se processa em 3 momentos distintos. A primeira etapa seria chamada do ser em si, que seria o espírito subjetivo, de caráter finito, onde a consciência que conhece apenas a si mesma, ou seja, tem por base a sua subjetividade, seria um conhecimento superficial. Na segunda etapa, seria a etapa do ser outro ou fora de si, onde o espírito objetivo é a oposição ao espírito subjetivo, e a consciência da coletividade que se realiza na eticidade da vida política e social, nas leis ou nas regras de Estado. Essa seria a consciência realizando-se no mundo da cultura. Então temos no primeiro momento a subjetividade, no segundo momento um entendimento fora de si, um conhecimento adquirido através de experiências de sociabilidade, de coletividade. E na última etapa, ou seja, finalmente seria o último momento, o retorno do ser para si, o que Hegel chama de espírito absoluto, onde a consciência voltaria-se para si em um autoconhecer-se absoluto. Professor, o que significaria? Bem, essa última etapa é um pouco mais complicada. Seria um momento que só pode acontecer com a filosofia, mãe de todos os saberes, e seria o único conhecimento capaz de fazer o espírito ter absoluta autoconsciência. Hegel afirma que a consciência que alcança o saber absoluto atinge de fato a razão, ou seja, supera o entendimento finito e adquire a certeza de ser toda a realidade. Desse modo, a razão, segundo Hegel, alcançaria a consciência da unidade entre ser e pensar, harmonizando a subjetividade e a objetividade do indivíduo. É por isso que, para Hegel, o real é racional e o racional é real. Bebendo dessa fonte idealista hegeliana, mas se opondo a esse pensamento, nós vamos ter os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, com a sua proposta de materialismo histórico. Esse conceito de materialismo histórico é um conceito que, inclusive, nós vemos de vez em quando ser citados em jornais e revistas. O materialismo histórico é uma teoria política, sociológica e econômica desenvolvida por esses dois filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels, lá no meio do século XIX.
Esses pensadores, eles tinham entendido que o século XIX, aquele momento de grandes transformações tecnológicas, científicas, econômicas proporcionadas lá pela Revolução Industrial, possuía uma nova configuração baseada na força de produção da burguesia e na exploração da mão de obra da classe trabalhadora por parte da classe burguesa. E os sociólogos, esses dois sociólogos, também entenderam que sempre houve um movimento histórico de luta de classes na sociedade e que esse movimento era a essência da humanidade e do desenvolvimento da própria história. A teoria de Marx e Engels divergia de fato do idealismo alemão, principalmente do idealismo de Hegel, que entendia haver um movimento intelectual de cada época que influencia as pessoas. Para Marx e Engels, eram as pessoas que faziam a sua época e eram diretamente responsáveis por essas transformações. É importante destacar aqui, pessoal, que por muito tempo Marx realmente foi adepto ao idealismo alemão lá proposto por Hegel sobre a ideia da realidade como espírito. Porém, com o passar do tempo, Marx vai percebendo pequenas contradições internas dentro dessa teoria, dentro dessa corrente filosófica. Uma delas foi a ideia de imobilidade das classes. Enquanto a teoria hegeliana admite uma imobilidade metafísica das classes, Marx admitia ser possível o oposto, a subversão das classes. Tal subversão somente seria possível por meio do conceito de revolução. Para Marx e Engels, há uma contradição interna no sistema capitalista que faz com que os trabalhadores, a qual ele chama de proletário, vejam-se como produtores de tudo por meio de sua força de trabalho, mas que sejam excluídos do sistema educativo, de saúde e de segurança. Os trabalhadores produzem, mas não conseguem acessar aquilo que é deles por direito, já que eles mesmos participaram desse processo de produção. Em contrapartida, essa classe trabalhadora, essa classe proletária que produz, mas não tem acesso ao que produz, existe a chamada burguesia, que no entendimento de Marx não trabalha. No entendimento de Marx, os burgueses apenas administram aquilo que o proletário produz, desfrutando daquilo que rende do trabalho do proletário e ainda tem acesso aos serviços de saúde, educação e segurança. Essa contradição entre essas duas classes sociais fez com que Marx e Engels pensassem em uma aplicação prática das ideias resultantes do materialismo histórico dialético. Para os teóricos alemães, os trabalhadores deveriam tomar consciência de classe e perceber que estão sendo enganados dentro desse sistema. A partir daí, eles deveriam unir-se e tomar o poder das fábricas das mãos da burguesia e o poder do Estado, que, segundo Marx e Engels, serve apenas aos interesses da burguesia. Dessa forma, o trabalhador deixaria de lado a alienação e tomaria consciência da sua condição dentro do sistema capitalista. A chamada Revolução do Proletário, como ficou nomeada por Marx, seria a primeira fase de um governo que tenderia a chegar ao seu estado perfeito, o que ele chamou de comunismo. Uma utopia em que não haveria classes sociais opostas, como burguesia e proletário. No entanto, para isso seria necessário um governo ditador baseado na força proletária, a chamada ditadura do proletário. Durante esse tempo, que ele nomeia de socialismo, as classes sociais seriam suprimidas pela estatização total da propriedade privada. Marx, ainda ao propor a noção de materialismo histórico, ele pretende romper de fato com qualquer tradição idealista alemã, principalmente a hegeliana. Para Marx, o idealismo está apenas no plano ideal, no plano das ideias, e não consegue concretizar nada que de fato modifique a sociedade. A pretensão de Marx era promover literalmente uma revolução social que invertesse e subvertesse a ordem vigente de poder da classe dominante sobre a classe dominada. Nesse sentido, a característica fundamental do entendimento do materialismo histórico é a questão da mudança social, de modo que o proletário possa acessar o poder e estabelecer um governo de uniformidade social.
A teoria marxista também entende que a humanidade define-se por sua produção material, pela sua produção física. Por isso ele traz essa noção de materialismo. O marxismo também entende que a história da humanidade é uma história de luta de classes, de revoluções, de subversões sociais, entendendo que, ou colocando dessa forma, as classes sociais como classes opostas, em disputa, uma dominando a outra e a dominada subvertendo essa ordem. Nesse sentido, há uma relação dialética entre as classes, o que confere o termo dialética ao nome da teoria marxista, afastando-se de qualquer sentido dele antes proposto por Hegel ou por Platão, como vimos. Então, diferenciando de fato o materialismo histórico e dialético, o dialético ele teria um entendimento de que há uma disputa de classes sociais histórica desde os primórdios da humanidade e que ela está condicionada à produção material, ou seja, o trabalho e o resultado deste trabalho. O problema é que, na ótica marxista, o proletário trabalha e a burguesia desfruta do lucro proporcionado pela classe operária e por meio da apropriação do trabalho e do que Marx chamou de mais-valia. Esse conceito de mais-valia é importantíssimo para a gente entender o pensamento filosófico e sociológico de Marx. Para o autor, a diferença de preço entre o produto final e sua matéria-prima é o que seria chamado de mais-valia. Essa diferença é acrescentada pelo trabalho impresso sobre o produto e, segundo Marx, todo o trabalho é feito pelos trabalhadores, enquanto que a burguesia desfruta e colhe apenas o lucro. O lucro recebido pela burguesia é uma espécie de apropriação do trabalho do operariado, que possui a sua força de trabalho usurpada, ou seja, alienada, e falsamente recompensada com um salário que não corresponde ao valor que foi extraído daquela produção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Não deixa de participar. É muito importante esse diálogo entre nós, escola, professor e vocês, alunos. Gostaria de lembrar que para a próxima aula eu quero que vocês façam aí no livro Poliedro as atividades nas páginas 16 e 17 e desejo a todos uma ótima semana de aula, beleza? Até mais, pessoal!